Glória a Deus. Cumprimente a pessoa ao seu lado mais uma vez com a paz do Senhor. Diga que ela é bem-vinda a uma igreja, família comprometida com o Evangelho de Cristo. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Não seja apenas um espectador dos cânticos, da mensagem, da palavra, mas participe. Se você veio buscar o Senhor, Ele vai te abençoar, amém? Ele é um Deus maravilhoso. Olha o que diz em Marcos capítulo 9, versículo de número 20. Trouxeram então o menino, e quando ele o viu, logo o espírito maligno o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo isto acontece na vida dele? E disse o pai, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E então Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. E Jesus então, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, espírito mudo e surdo, sai dele, eu te ordeno, e não entres mais nele. E ele então, clamando e agitando o menino com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos se desesperaram e deram como morto. Mas Jesus o tomou pela mão, levantou e ele se ergueu. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Querido, alguns pontos fundamentais que nós vemos nesse texto. Primeiro é que todos nós sempre cremos que Deus pode fazer alguma coisa. Você veio aqui com certeza na esperança de receber, na fé que vai receber. Você começou a sua campanha de 7 semanas atrás, está terminando hoje, ou pretende hoje começar um compromisso de campanha com Deus, de 7 semanas de vitória, porque você espera que Deus faça algo por sua vida. Esse pai, quando ele procura Jesus, ele procura já nas últimas, já não havia esperança mais para ele. Por quê? Porque o pai, para não incomodar Jesus, já havia trago a criança, trouxe a criança e apresentou aos discípulos de Jesus. Só que os discípulos não puderam fazer nada. Então, se você veio aqui esperando que o pastor Calegari faça alguma coisa por você, você vai ficar decepcionado, frustrado, vai ficar chateado, vai se sentir enganado, porque eu não vou fazer nada por você. Então o pai, identificando a real fonte da cura, a real fonte da transformação, ele vai a Jesus com o seu filho. Ele foi a pessoa certa, ele buscou a Cristo, e quando chegou lá, ele expõe a situação ao Senhor. Ele diz, Senhor, esse é o meu filho, essa é a história do meu filho está assim, o filho na hora espumando, revolvendo-se, endemoniado, uma criança que estava fora de si, tomada por demônios, não era uma coisa natural. Que estado triste para um pai ver um filho daquela forma, um filho que deve ter nascido perfeito, né? Um filho que deve ter tido uma infância ainda na tenra idade bonita de correr, mas que em determinado momento naquela família se abateu aquela desgraça e nunca mais eles tiveram paz na sua vida. Sabe por quê? Porque aquele demônio pegava a criança, jogava no fogo, jogava na água, era uma situação constrangedora. Um pai que tem que estar sempre cuidando do filho. Se virar o rosto, a criança vai se jogar num precipício, a criança se joga no meio do carro, a criança vai fazer alguma coisa errada para destruir a sua própria vida. Tormento naquele lar, tormento naquela casa. E então o pai diz, Senhor, desde a infância ele faz isso, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Pastor, a minha oração é que se Deus puder fazer alguma coisa por mim hoje, que Ele faça, porque eu já não aguento mais. Você já passou por isso? Eu mesmo já passei por isso. Meu Deus, hoje tens que fazer alguma coisa, porque eu já não suporto mais, eu não aguento mais viver nesse sofrimento. Eu não sei qual é o seu sofrimento, não sei qual é a sua angústia, qual é a sua aflição,
Aonde está chegando o seu limite de você não aguentar mais? No início o amor, no início o instinto paterno, aquele laço de amor e laço de amizade, de companheirismo, de compaixão, vai te unindo ao filho, mas chega um momento, irmãos, que o amor vai se esfriando, porque o amor, quando ele não é recompensado, quando ele não retorna, nós passamos por um esfriamento. Sabe aquela história de que esse emprego novo vai trazer a você solução dos problemas financeiros? Sabe aquela história de que um novo relacionamento, um novo namorado, um novo casamento vai apagar as marcas do que já aconteceu, do que já passou? E aí, quando passa o tempo, passa uma semana, 2, 1 mês, 3 meses, 1 ano, você percebe que o filme todo se repete, a história é a mesma, a história é igual, que nada mudou, que os problemas, pelo contrário, aumentaram. Por isso que Jesus diz àquele homem: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Não basta apenas você chegar a Deus, chorar e dizer: Senhor, tem compaixão da minha vida. Senhor, olha para o meu sofrimento. Senhor, olha o que está acontecendo na minha vida. Quando Jesus perguntou àquele homem: desde quando isso acontece na vida da criança? É uma forma do pai contar a história de novo e saber o que estava acontecendo na vida dele antes de chegar Jesus naquela vida. Porque, queridos, quantas coisas ruins, erradas, já aconteceram em nossa vida, longe da presença de Deus. Quantos dissabores, quantas amarguras, quantos sofrimentos, por não sabermos a verdade. Quantos compromissos assumidos que só nos levaram a prejuízos cada vez maiores, porque não sabíamos a verdade. Quando Jesus perguntou ao pai: você crê nisso? Tudo é possível ao que crê? O pai disse ao Senhor, ele diz: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Como é que pode a pessoa falar que crê, mas ao mesmo tempo se achar infiel, incrédulo? Só que esse pai aqui, ele diz: Senhor, eu creio sim, mas a minha fé está pequenininha. E você sabe, como nós sempre dizemos, mesmo que a sua fé esteja pequenina nessa noite, mas se o seu Deus é todo poderoso, se é a Jesus quem você busca, mesmo que a sua fé seja de um grão de mostarda, você vai conseguir mover montanhas pela palavra de Deus. É isso que aconteceu naquele dia. Mesmo em choro, em pranto, mesmo quando a sua fé é afrontada, aquele pai diz: Senhor, eu creio, mas ajuda-me nesta luta, nesta batalha, porque a minha fé está esmorecendo. Jesus então tomou aquela criança, repreendeu o mal que havia ali e restaurou a vida daquela criança e entregou aquela criança para o seu pai. E então aquela vida foi restaurada. O sonho de uma família feliz foi renovado. O sonho foi restaurado e foi ressuscitado. E é isso que Deus quer fazer. Só que, querido, para que Deus faça isso na sua vida, na minha vida, nós temos que assumir um compromisso com Ele. Não basta apenas ficar buscando aqui ou lá a solução do seu problema. Aquele pai sabia quanta frustração e quanta decepção, quantas vezes ele sofreu por falsa esperança. Quando alguém dizia: olhe, leve seu filho numa benzedeira, vamos lá, e ela vai resolver o problema. Chega lá, faz lá um ritual qualquer, paga-se por aquilo, e a criança volta para casa, e depois tudo acontece de novo. A frustração. Olha, leve seu filho ali naquele lugar, porque alguém vai fazer alguma coisa por ele lá. E você pega a criança, leva, chega lá, naquela esperança: não, agora vai dar certo. Agora vai, porque essa pessoa aí é uma pessoa muito forte, muito poderosa. Ela já resolveu o problema de A, B, C, D, vai resolver o meu. Chega lá, nada acontece. Esse pai, querido, já estava nas últimas. Talvez você hoje esteja nas últimas. Feche os seus olhos onde você está. Quero orar por você. Nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, todo espírito contrário a esta palavra, toda crítica, tudo aquilo, Senhor, que se levanta para dizer não é bem assim, as coisas não são bem assim, está amarrado, repreendido em nome do Senhor, porque esta é a Tua palavra, pura, simples e verdadeira.
e contra ela não há, Senhor, nada que possa se levantar. Pai, que esta palavra de cura, de restauração, de renovação, de nova vida, seja liberada aqui nessa noite, não pelo que é pregado apenas, mas pelo Teu Espírito Santo que opera neste lugar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor hoje, veio aqui como aquele pai, filho no colo, de rastro, um filho problemático, a vida destruída, mas entregando a sua vida ao Senhor, creia que o seu final será diferente. Creia que tudo pode mudar, disse Jesus. Tudo pode, se tu creres, verás a glória de Deus. Quero orar por vocês, venham aqui à frente, por favor, não tenha vergonha. Vergonha é você continuar sendo enganado e ficarem por aí andando de um lado para o outro, atrás da solução, atrás da cura, porque esse Deus que nós cantamos e declaramos hoje é fiel e poderoso para ressuscitar os nossos sonhos. Programa Igreja Família, um programa comprometido com o Evangelho de Cristo, um oferecimento Toque Eletrônico. Que era festa, e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Quero de volta o que é azeite em minha dor, restitui.